paz do Senhor, igreja linda. Amém. Estou mega feliz, porque o Espírito Santo é incrível. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você. O Senhor me deu uma palavra e antes do pastor fazer-me o convite, quem participou dos 4 clamores, dos 4 dias de clamor, né? Quem não participou de todos, mas participaram de alguns dias. E no último dia, quando eu cheguei em casa, Deus falou bem assim: eu tenho uma resposta. Aí eu falei: uma resposta para qual questão, né? Porque são tantos pedidos. Aí ele disse: eu tenho uma resposta. Obrigada, Rosa. Eu tenho uma resposta para a igreja. Por todos os clamores, todos os dias de clamor, e para cada mês do ano, eu tenho uma resposta. E aí eu só fui seguindo a orientação do Senhor, e eu não sabia quando eu passaria essa informação para a igreja. Mas o Senhor mandou que eu ficasse bem quietinha, que esperasse o tempo certo. Logo, o pastor, usado por Deus, vai lá, corajoso, me chama para trazer a palavra do Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Irmãos, eu tenho muito temor, e com muito tremor e temor eu falo a palavra do Senhor, porque eu sei que é uma grande responsabilidade. E quando eu passo a palavra aqui, eu passo no nome do Senhor, então eu preciso ter muita responsabilidade com aquilo que eu vou falar. Deus é tão lindo que o Espírito Santo usou o próprio sacerdote, o próprio anjo da igreja para iniciar-se todo o assunto. Obrigada, Senhor, foi uma bênção. Quebrou totalmente o gelo, porque eu estava sem saber como eu iria iniciar essa pregação, porque o assunto que eu vou falar hoje envolve tudo que o pastor falou aqui nessa noite. E vou te dizer, não é nada de emoção, foi tudo de Deus mesmo. Essa quarta-feira é a última quarta-feira do ano. E se nós, todos nós que aqui estamos, levarmos muito a sério o que nós vamos receber do Senhor hoje, 2023 será extraordinário. Irmãos, como Deus tem falado na minha vida através de 2023. Eu não estou dizendo para você, olha só, esteja com sua mente totalmente aberta nesse momento, não tenha nenhum bloqueio em nome de Jesus. Não estou dizendo para você que 2023 será um ano fácil. Deus nunca nos deu facilidades, mas será um ano diferente, próspero. E eu vou entrar aqui na palavra que o Senhor mandou entregar para todos nós. Deuteronômio 28. Foi essa palavra que o Senhor pediu que eu lesse para os irmãos. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas eu gostaria muito que você, em sua casa, você lesse e esmiuçasse, sabe? Esmiuce cada pedacinho dessas palavras, porque são maravilhosas. Eu vou falar hoje sobre prosperidade e sabedoria, a consequência da obediência e entrega a Deus. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. E aqui ele começa a falar: bendito serás o fruto do teu ventre, a terra, os teus animais, tudo que você possuir. E aqui você pode continuar lendo, porém eu vou pular para o versículo 12 e 13, que diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestarás a muita gente,
porém tu não tomarás emprestado. É Deus ou não é Deus falando? O que é isso? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardar e cumprir. Uau! Quando Deus usa o pastor aqui para falar, você não vai pegar emprestado, eu digo, uau, obrigada, Senhor. Gente, Deus é incrível. Deus é lindo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, óbvio que já. Hoje em dia está em alta falar em mentoria, não é não? Em alta, gente. Mentoria. Hoje em dia as pessoas ganham muito dinheiro com isso. Não sou nada contra, não sou contra, tá? Sou contra não. Cada um faz o que tem as suas habilidades. Mas mentoria nada mais é que uma pessoa experiente que vai ali orientar uma pessoa que ainda não tem experiência. Ela tem uma experiência de vida e então ela vai orientar aquela pessoa que ainda não tem experiência para seguir as pedrinhas, o caminho das pedras, para chegar aonde aquela pessoa com experiência chegou, para alcançar o que aquela pessoa experiente alcançou. E o que eu descubro na Bíblia é que a Bíblia é cheia de mentorias. A Bíblia é cheia de pessoas que passaram, que fizeram, que obedeceram, que seguiram os caminhos do Senhor e deram certo. Porém, a minha pergunta é, por que a gente tem dificuldade de seguir os caminhos das pedras dos nossos irmãos, que fizeram, que deu certo, obedeceram a Deus, prosperaram, obedeceram a Deus e a vida deles mudou completamente. E aí eu entendo que o ser humano, todo ser humano, mesmo esses, quando a gente recebe a mentoria de alguém, você vê que eles fazem grupos hoje em dia na internet, e aí entra muita gente para fazer esse curso, porém são poucos que dá certo. Mas por quê? Porque nem todos estão dispostos a seguir os caminhos, nem todos estão dispostos a fazer realmente aquilo que lhe foi ordenado para fazer. A palavra de Deus é assim, Deus está aqui dizendo, se você me obedecer, se você guardar e colocar em prática. Então, tudo que o Senhor fala para nós, ou tudo que nós absorvemos da Bíblia, de uma experiência da vida de alguém, é para a gente colocar em prática. Se é uma coisa boa, então vamos lá, ok, eu preciso fazer o que para dar certo? Então, o mentor diz assim, primeira coisa, você precisa anotar tudo que você ouve. Então cada dica você anota. E aí depois você precisa buscar um pouco mais de conhecimento naquela área que você precisa, que você quer ingressar. Então, ok. Então, você tem que investir, você tem que comprar livros, você tem que fazer curso. Aí você já começa a ficar xoxo. Por quê? Porque você tem que... envolve dinheiro. E aí você tá fazendo um curso, você está pagando um mentor porque você quer ganhar dinheiro. Aí o mentor fala com você que você tem que gastar, que na verdade não é gastar, é investir. Mas olha como a nossa mente é. A gente quer uma coisa que seja muito rápida e fácil. Eu quero começar a fazer o curso hoje e já começar amanhã ganhando muito dinheiro. Essa é a cabeça da gente. Então, essa é a dificuldade do ser humano, seguir pausadamente, um dia após o outro, seguir item por item, fazer o que precisa ser feito. A palavra do Senhor não é diferente. Na palavra de Deus, o Senhor, Ele nos chama hoje a estar atentos às dicas, aos ensinamentos, à direção que Ele vai nos dar hoje, irmãos. E nós nem chegamos no final do ano ainda, hoje é dia 28, peraí, ainda tem muita coisa para acontecer, acredite. Dia 29, anote aí, tem surpresa de Deus chegando para pessoas aqui nessa noite. Se Deus fala, a gente fala, porque quem faz é Ele. Se Ele mandou falar, a gente só fala, a gente só obedece. E como é interessante o caminho
da obediência e da entrega a Deus. Quando eu não vou ficar fixa a essa palavra, eu gostaria muito que você estudasse essa palavra, porque se você quer uma vida de prosperidade na sua vida, que não envolve só dinheiro, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre prosperidade. Se você quer uma vida próspera, então você precisa hoje, a partir de hoje, você precisa aprender a esmiuçar essa palavra, porque aqui estão contidas riquezas. Aqui estão contidas informações que, se nós tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, nós não vamos mais quebrar tanta cara como nós quebramos nesse ano de 2022. Eu falo isso pelo Espírito de Deus. Eu me lembro quando, uma vez, um exemplo muito simples, que eu estava para pegar um ônibus, tomar um ônibus, né? E o ônibus parou, eu estava vindo do serviço e Deus falou, não entra. Eu escutei uma voz, não entra. E eu parei, eu fiquei congelada, eu não entrei naquele ônibus. E eu estava com pressa, porque eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que entrar no ônibus e chegar em casa, tomar banho e ir para a igreja. Então eu já pensei, vou chegar atrasada, eu comecei a ficar nervosa. Por que eu não entrei no ônibus? Por que eu não entrei? Eu já comecei a não entender o que eu estava fazendo. Passou-se uma hora, passou outro ônibus. E aí eu fui, entrei. Quando chegou um lugar, num bairro de onde eu estava saindo, aquele ônibus que havia passado, ele estava estraçalhado. Ali em Jardim Camburi, ele tinha levado um baque no meio dele. E ele estava praticamente estraçalhado no meio. E era justamente na direção onde eu sentava. Assim, né, no meio. E quando eu vi aquele ônibus, eu parei, eu falei, meu Deus, e eu estava brava dentro do ônibus, preocupada que eu tinha que chegar em casa e fazer acontecer. E Deus falou, eu te livrei. Umas simples coisas. E eu observo que pela palavra de Deus, se nós seguirmos as pedras, irmãos, cada hora que o Senhor fala conosco, esse é um ano em que o Senhor está nos chamando. Vocês querem mesmo viver esse novo? Vocês querem mesmo? Vocês estão dispostos a me ouvir? Porque o Senhor Ele está nos dando sensibilidade. O Senhor nos dá sensibilidade para ouvir a voz dEle e entender. Você não vai mais perder dinheiro no Bitcoin, meu irmão. Para com esse negócio. Não vai mais ficar lançando lá e quebrando a cara direto. Se a gente entendesse o Espírito Santo, a gente fazia tudo na hora certa, no tempo certo, e daria tudo muito certo. O nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E se nós ouvíssemos a voz dEle, e se nós dessemos ouvidos à voz dEle, nós erraríamos menos. Mas o que fala a prosperidade? No que fala a prosperidade? Há uma diferença de riqueza e prosperidade. A riqueza, ela está ligada apenas ao acúmulo de dinheiro. Mas eu quero que você repita comigo o que significa prosperidade. Prosperidade. Você pode repetir? Pode falar mesmo, você precisa ouvir sua voz. É a capacidade de amplificar positivamente o resultado dos meus atos. E isto não está no dicionário, mas em sabedoria de vida. Amplificar significa ser amplo, é falar de totalidade. Por isso que quando nós falamos de prosperidade, nós sempre profetizamos em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida Deus vai prosperar. E foi o que o pastor falou aqui, é em todas as áreas mesmo. É na sua vida física, o seu emocional, a sua saúde, é na sua família. Irmão, sabe o que Deus diz? Que se você seguir realmente em obediência, porque o que Ele está falando aqui é que se você obedecer e entregar tudo que você tem a Ele, então você vai comer do melhor dessa terra, você vai viver em prosperidade, porque Deus não vai deixar você dar um passo sequer em falso. Ele vai direcionar a sua vida, a sua família. A sua família vai ser restaurada e a sua família servirá como farol para outras famílias. Esse ano de 2023 é um ano onde Deus está fazendo uma aliança conosco para aqueles que o seguirem fielmente.
em obediência. Eu não estou falando de ser perfeito, mas eu estou falando de quem vai segui-lo fielmente em obediência. Será diferenciado, porque o que vem em 2023 para muitos não é coisa boa, mas para aqueles que estão firmes no Senhor e que seguirão a sua palavra e que seguirão todas as dicas e direção que Ele nos der, nós comeremos o melhor dessa terra, nós colheremos o melhor. Sabe, prosperidade não fala apenas de uma riqueza onde envolve o dinheiro, mas fala de uma colheita que você plantou, de uma colheita próspera, de uma colheita boa, mas que você plantou há tanto tempo e que você já nem... E você fica olhando, meu Deus, mas a empresa está falindo, está tudo difícil. E às vezes você não vê mais solução. Mas Deus diz, aonde não tinha mais nada, aonde não tem mais, não vai nem... Você olha assim, a terra está seca, está difícil. É lá, Deus vai regar, é Deus que vai dar vida novamente. E Deus vai levantar para a glória dEle. Às vezes nós olhamos aqui para a igreja, Ministério Filhos, e a gente fala, poxa, mas nós somos ainda é pequeno. Ainda podia ter mais, né? Podia ter mais membros. Ainda é uma igreja pequena. Mas Deus diz assim, se nós que aqui estamos hoje nos colocar à disposição de obedecer e entregar a nossa vida como oferta viva a Ele e seguir fielmente o que Ele nos ordenar durante cada dia. Irmãos, essa igreja brilhará o sol. E não é luz nossa, é o sol da justiça, onde muitos passarão a vir. Nós aqui, as pessoas que visitam, que vêm cooperar conosco, que vêm adorar a Deus conosco, a gente já ouve eles falando, poxa, a gente sente a presença de Deus. Gente, a presença de Deus aqui é real. E eu falo com algumas irmãs que é palpável. Tem dias em que eu realmente sinto, eu toco em Jesus, eu toco mesmo, não tem condições. É palpável, a glória de Deus é tremendo. Então hoje nós já vivemos isso, imagine nós entregando tudo. Imagine a gente iniciando o ano sem o pessimismo, sem a ideia de que, eu vou desistir. Quantas pessoas não terminou o ano ainda e nem iniciou o novo ano e já está pensando em desistir. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus tem uma linda história escrita para a minha vida, para a minha família e para a sua vida e para a sua família também. Você está disposta a apertar os cintos e seguir fielmente ao Senhor? Sabe, na Bíblia fala eu vou falar de 2 pessoas apenas, porque a Bíblia fala de muitas pessoas que obedeceram a Deus e que prosperaram em sua vida. Mas eu quero compartilhar com você sobre Daniel, que eu tenho amado estudar a palavra de Deus e a história de Daniel. E quando você vê aqui no capítulo 1, a palavra de Deus diz, resolveu Daniel capítulo 1, versículo 8, fala assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós conhecemos muito a história de Daniel e como ele foi próspero. Nós vemos, a gente fala até muito a respeito de Daniel, sobre o jejum de Daniel. Ele é muito famoso, é muito conhecido a respeito disso. Mas o que fez a diferença na vida de Daniel, aquele rapaz que quando ele tomou essa decisão, ele tinha aproximadamente uns 17 anos de idade. Um príncipe que foi levado cativo. E ele, ali com seu povo, ele decidiu em seu coração, firmemente, não se contaminar com as iguarias do rei. Não havia nada que impedia esse rapaz. Ele tinha total liberdade de fazer o que ele quisesse, de comer o que ele quisesse, de participar dos banquetes, de tomar os vinhos. Mas ele colocou em seu coração,
não o contaminasse com as iguarias do rei. E nós vemos como que Daniel, a vida de Daniel foi próspera. Mais à frente, nós vemos que o rei, ele tem um sonho, mas eu digo sempre que Deus é estrategista. E Deus dá ao rei, Daniel estava lá. Ninguém conhecia Daniel, só sabia que ele tinha decidido não comer, não se contaminar. Ele e seus amigos não queriam contaminar-se. E ok, e ali o rei mandou que o homem ficasse ali, fique observando o que vai acontecer com eles. E ali ele ficou, mas Daniel até então ele não era famoso, sabe? Não havia nada em Daniel que chamasse a atenção de ninguém. Até que o Senhor dá ao rei um sonho, onde os magos, os adivinhadores, todos aqueles que trabalhavam para o rei, nenhum deles sabiam desvendar o que aquele rei havia sonhado. Óbvio, Deus fez isso por estratégias para apresentar a eles, não só a Daniel, mas quem Daniel servia. E quando Daniel, ele desvenda todo o sonho do rei, e o rei havia colocado um decreto que se ele não desvendasse, que ele mataria todos aqueles que trabalhavam para ele, e Daniel também iria junto, porque Daniel estava lá para desvendar o sonho. Através do que o Senhor revelou para Daniel em sonhos, Daniel desvendou todo o sonho do rei. Além de poupar sua própria vida, ele poupou também a vida de todos os outros que estavam condenados à morte. Deus, ele usa, e ele vai usar a nossa vida para libertar muitos que estão aprisionados. Deus vai usar a sua vida, sabe? Deus vai te tirar de uma situação difícil e vai usar você para tirar outras pessoas também. Deus vai tratar a sua família e vai usar a sua família também como escape para ajudar outras famílias. A nossa mente, ela é muito ainda limitada e nós não conseguimos entender o trabalhar do Senhor. Mas Ele diz, ok, os meus caminhos não são como os vossos caminhos, nem os meus pensamentos como os vossos pensamentos, está tudo bem. Por isso que nós precisamos ser guiados e direcionados ao Senhor, pelo Senhor. E tudo que nós fizermos vai prosperar. A prosperidade que muitos pregam por aí é uma prosperidade que está manca, porque falam-se muito de dinheiro, ou fala-se muito de uma coisa apenas e se esquece da totalidade. A prosperidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina, e o Senhor, Ele quer que nós sejamos prósperos. Ele quer, o Senhor quer. O Senhor não nos chamou para ficar pedindo atenção, pedindo carinho, pedindo dinheiro, me dá um pouquinho, me dá isso. O Senhor não nos chamou para isso, irmãos. O nosso Deus, Ele é o dono do amor, Ele é o dono da prosperidade, de todo o dinheiro, de toda a riqueza. O nosso Deus, Ele é dono de tudo. E se nós estamos firmados e ligados nele, jorra dele para nós também. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, é uma riqueza. E este novo ano vai ser um ano em que nós mais vamos esmiuçar essa palavra. O Senhor tem palavras riquíssimas, palavras para nós, para revelar a nós. E através da sua vida, o Senhor vai usar a sua vida para abençoar a outros também. Quantas das vezes nós deixamos de colher? Eu estava esses dias costurando. E aí me deu uma crise de choro, eu estava costurando e chorando, meu Deus do céu. Parece que a gente faz uma coisa, dá um passo para frente, dois para trás, que negócio é esse? Não pode ser assim. E eu estava chorando e eu só ouvi. Eu não sei como você ouve a voz de Deus, mas o Espírito Santo, eu escuto mesmo a voz dele. Ele disse assim, quietinho, bem tranquilo, eu estava desesperada, chorando, ele disse, eu vou te surpreender. Aí eu parei, eu fiquei gelada, e ele falou de novo, eu vou te surpreender. Aí eu, ai meu Deus. Eu sei, o Senhor é incrível, eu sei que o Senhor vai, eu sei. Porque nós só vemos aqui, né? E a nossa plantação, o momento de plantar, ele vai ser
doído, ele vai exigir muito de nós. Mas não quer dizer que você precisa cruzar os braços e desistir. O Senhor hoje, Ele mostra para você que Ele é o primeiro que diz: eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Mesmo que todos digam, você não vai dar conta, né? Isso não é para você. Cara, você tem um sonho doido. Não, isso é muito grande para você. Não é para você, você é pequenininho. Deus diz: eu acredito em você. E se você quiser, cada passo que você der, eu vou falar antes. Levanta o pé. Levantou? Pisa aqui. Agora você vai para a esquerda. Agora você vai para a direita. É aqui, vai trilhando lentamente, mas você não vai ficar parado nem prostrado, em nome de Jesus. Salomão, ele pediu a Deus uma coisa linda. Ele pediu sabedoria. E a sabedoria que Salomão pediu não é a sabedoria que todos nós conhecemos muitas das vezes, que é tão limitada, mas ele pediu sabedoria do alto. E como foi próspera a vida de Salomão? Salomão foi um homem próspero, o mais rico. A palavra de Deus diz que não houve ninguém como Salomão tão rico. E sabe o que é interessante de ser rico e próspero? Quando eu falo de riqueza, eu estou falando de uma totalidade mesmo. Que a palavra de Deus diz é que quanto mais você tem, mais vai chegar para você. A prosperidade bíblica é que quanto mais você tem, você transborda. Então quanto mais você transborda, vem mais e vem mais. Você não precisa se esforçar tanto, sabe? Porque vem mesmo, vem mais de Deus, vem mais de Deus. E você precisa transbordar, você precisa abençoar a outros, ok? Quando chega a hora da oferta, ai meu Deus, chegou a hora de pedir. Não é hora de pedir. Agora a gente muda o nome, não é oferta. É hora de você semear no reino. Eu estou semeando, não é para o reino. Deus não precisa do nosso dinheiro, é no reino. Quer dizer que o que nós estamos semeando é para nós. Nós é que vamos colher. Então eu estou semeando no reino. O que eu semeio aqui está fazendo estrondo no céu. Irmãos, não é dinheiro. Entenda, Deus está trabalhando na gente. Se você não dá conta de entregar o que Deus te deu, o pouco que Deus te deu, como que Ele vai te dar mais? Se você não dá conta de entregar 10% do que o Senhor te dá durante um mês, como que você vai transbordar? Como que Deus vai confiar a você a grandeza do que Ele tem reservado para a sua vida? Muitas das vezes nós estamos sendo trabalhadas aqui e a gente não entendeu ainda. Deus está nos tratando. E se nós não sairmos dessa mesquinhez, se nós não sairmos disso hoje, nós vamos impedir o mover de Deus sobre nossas vidas. E depois não adianta a gente olhar a vida de um prosperando, a vida de outro dando certo, e a gente falando: poxa, por que eu não? Eu sou o pior. Céus, vida. Não, mas é porque você está fechando, você está cerrando os céus. Quando você vem aqui, você vem semear no reino. Então da próxima vez quando você vir, e eu não sei se seja por Pix, o que seja, Deus conhece o seu coração, você vai falar: Senhor, é a minha semeadura no reino. O que eu coloco aqui está chacoalhando os céus para o amanhã que ainda vai vir, e eu não tenho noção de como será. E sabe o que é interessante? O que eu faço, o que você faz, não abençoa só você, mas abençoa toda a geração, toda a sua geração e a posteridade que vem depois de você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, e vai embora. O que Deus quer de nós é apenas que nós sejamos obedientes à sua voz, à sua palavra, e entreguemos tudo a Ele. Entregue tudo, entregue a sua vida, entregue a sua saúde, os músicos podem vir, entregue a sua família ao Senhor. Sabe, você não pode ter nenhuma pendência no inferno, então entregue tudo ao Senhor. Quando o inimigo aparecer para você e quiser te chantagear, vou tocar na sua família, vou tocar nisso, vou tocar nas suas finanças, você fala:
não tenho nada, é tudo dele. Quero ver você tocar. Irmãos, entrega para Deus, para de ficar preocupado, entrega para Deus. A igreja, ministério, filhos da cruz, ela vai viver o sobrenatural de Deus. A igreja, ministério, filhos da cruz, vai viver o sobrenatural de Deus. E mesmo em tempos difíceis, a circunstância vai estar uma loucura. Olha o que eu estou te dizendo através do Senhor. Mesmo diante das circunstâncias que pareçam ser difíceis, nós viveremos o sobrenatural de Deus. Não duvide dessa palavra. O nosso Deus é todo poderoso. E quero dizer para você, nós o conheceremos e o veremos como Ele realmente é. Ele se revela para nós. Aleluia. Eu quero que você coloque sobre os seus pés nessa noite. Meu Deus. Oh, Senhor. E Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque nós somos tão pequenos, mas o Senhor, Deus, o Senhor nos escolheu, isso nos basta. O Senhor nos escolheu e nós nos colocamos nessa noite nas tuas mãos e à tua disposição. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa família ao Senhor. Nós entregamos a Deus todos os bens que o Senhor tem nos dado. A Ti pertence. E nós lhe pedimos nessa noite, Pai, que haja em nós a sensibilidade do Teu Espírito. Ó Espírito Santo, quebranta-nos. Quebranta-nos para sentirmos o Teu toque. Quebranta-nos para termos essa sensibilidade. De escassez, nós escolheremos do melhor do Senhor. Que o nosso coração se converta ao Senhor. Que o nosso coração volte ao Senhor. O bem que nós mais precisamos é a Tua presença, Deus. E nós queremos, nessa noite, firmar um pacto contigo, uma aliança contigo, de obediência e entrega a Ti. E faremos, ó Deus, o que o Senhor nos mandar, para seguirmos, ainda aqui nessa terra, até quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus.